Bom, gente, dentro desse cenário tão alvissareiro, né, vamos começar com a pergunta para o Genta, né? Genta, a gente vem utilizando aqui sempre essa ideia dos checkpoints, né? Que era, poxa, qual o perfil do ministro da Fazenda? Ele é um perfil técnico ou um político, né? Então a gente aqui escolheu um político, né? Poxa, como é que vai ser a PEC da transição, né? Poxa, a gente vai colocar o mínimo possível para viabilizar as promessas de campanha. A gente foi lá e colocou 200 bi, né, para gasto. E como diria o Milton Friedman, né, não existe nada tão permanente como um programa temporário do governo, né? Então aquilo ali vai virar gasto permanente, né? Então violou-se aquilo. Você está começando a indicar pessoas para os cargos chaves, entendeu? Presidência do BNDES, também alguém com político, com perfil político, estamos falando, de novo, a sessão boataria ali, mas, poxa, aquela discussão que a gente estava tendo antes de começar, de você rever a TLP, a ideia de, entendeu, usar uma taxa de juros para estimular a economia, que é basicamente você jogar fora tudo que foi feito em termos de estabilidade monetária pós-governo Dilma, lá pela equipe do presidente Temer. Então, assim, todos os nossos checkpoints até agora, aquilo que você já falou uma vez como preferência revelada, ou seja, o que o governo está nos dizendo, ele não está nem assim, olha, o que o governo está fazendo. Estão indo numa direção que é uma direção que parece fazer muito pouco sentido lógico. Por quê? Porque tudo isso termina numa taxa de juros muito mais alta e num crescimento muito mais baixo. Não obstante, eles estão caminhando nessa direção. Como é que você pensa isso tudo? Bem, bom dia a todos. Agradeço aí a generosa introdução. Eu acho que vai muito, a minha opinião, Arthur, vai muito no script que vocês montaram. Então, primeiro, vai ser um técnico ou um político? Na minha opinião, não foi nenhum dos dois, porque o Fernando Haddad, por mais que ele tenha sido ministro por tanto tempo, não é alguém conhecido por uma boa interlocução com o Congresso Nacional. Então, não me parece alguém com um trânsito bom na classe política. Então, acho que é um perfil intermediário, que não é um economista de formação, mas, enfim, que tem sido muito raso nas suas duas primeiras manifestações como ministro, e o que me surpreendeu bastante foi a confirmação dele que o Lula tinha avisado sobre o ministério já na COP no Egito. Então, ele teve 2 semanas, pelo menos, aí para preparar o discurso. Ah, Quando eu olho para o secretariado, poxa, nomes bons que trabalharam com ele na prefeitura de São Paulo não estão querendo ir. Então, muita gente que teria antes uma predisposição a ir para o governo, recusando. Eles estão com dificuldade para preencher os cargos. Então, o Ministério do Planejamento está sem ministro anunciado, porque todas as tentativas, todos os convidados negaram. Então, basicamente, eu acho que isso diz muito também sobre o que está se desenhando lá. Você mencionou a PEC, o Rogério mostrou as simulações de trajetória de dívida pública que o Caio Dias, do meu time, fez. É importante ponderar que essas trajetórias de dívida, elas estão lá se tudo der certo, ou seja, o fato da dívida continuar subindo permanentemente não afeta a taxa de juro real, que continua onde está, não afeta o crescimento de 2 a 2,5% ao ano. Então, aquilo lá, a gente brinca que é o cenário em que tudo dá certo no Excel, dá errado. Então, as perspectivas são realmente ruins. Uma vez aprovada a PEC, e tem tudo para aprovar a PEC, vai se abrir aí um espaço de 200 bilhões. Eu, honestamente, acho que no primeiro ano eles nem vão conseguir gastar esses 200 bilhões, mas para frente vão. Minha equipe estima um déficit primário no ano que vem, 1,5% do PIB, para não brigar. A dívida onde está, 74%, 73,5% do PIB, com a nossa atual taxa de juro, eu não estou falando nem do 13,75, estou falando com a Selic voltando ali para alguma coisa em torno de 9%, que é o ponto terminal do gráfico do Rogério, se eu não me engano.
A gente está falando que você precisa de um superávit primário de 1,5% do PIB, né? Para estabilizar no patamar alto. Se a gente vai largar num déficit de 1,5%, a gente vai precisar de um ajuste de 3% do PIB. Difícil imaginar que esse ajuste vai vir por corte de despesa. Se você está abrindo 200 bi de espaço de despesa, você não quer cortar despesa. Teria que vir pelo aumento de carga tributária. E aí tem 2 pontos. O primeiro, muito difícil aumentar a carga tributária em 3% do PIB no Congresso Nacional, distribuindo os cargos que você queira distribuir. Então, acho que tem tudo tem limite. Então, tem coisas fáceis do ponto de vista de legislação, um pouco mais duros do ponto de vista político, mas acho que eles encaram, como os impostos nos combustíveis, ainda mais com uma política mais ativa aí de preço da Petrobras. Eventualmente a Petro baixando um pouco o preço, você volta o imposto e fica estável o preço na bomba, o consumidor não vê. E revogar os cortes de IPI que a equipe do Paulo Guedes fez. Mas aí a gente está falando de... se voltar, inclusive, diesel, estamos falando de 80 bilhões de reais, de 300, a gente está falando de 80. Mas é aquele 80 mentiroso, porque se você vai colocar a Petro para baixar o preço, você vai receber menos de RPJ, menos dividendo. Então, não tem mágica. Dado que a PEC vai ser aprovada, eu acho que a gente, cedo ou tarde, vai ter que passar por um estresse grande de mercado para ter uma correção de rota. Não vejo Brasília fazendo isso por conta. Vocês foram muito felizes no ponto que o cenário global, China e tudo mais está mascarando a principal variável que os políticos veem. Brasília olha o câmbio. Brasília nem sabe o que é a curva de juros. Nem sabe. Assim, você fala, a curva de juros. O cara olha para o dólar. Fala, o dólar está quanto? 5,30? Pô, já teve 5,80, está tranquilo. Isso foi, inclusive, algo que a gente apanhou muito. Eu ia lá para Brasília e o pessoal falava, mas você está reclamando da PEC, o mercado está tranquilo? Então, eu acho que a gente vai precisar ter um choque maior. E só para fechar a introdução, eu acho que também concordo, é o que a gente estava falando antes. A sensação que eu tenho é que o objetivo inicial é revogar o governo Temer. A gente revoga o governo Temer, então a gente vai revogar a lei das estatais, a gente vai revogar a TLP, a gente vai voltar com o BNDES, a gente vai voltar com os bancos públicos sendo o principal motor de crescimento. E não adianta, porque por mais que o ministro da Fazenda fale que não é bem assim, os nomes indicados e a declaração do presidente da República são assim, né? Então, desenha assim, eu estou com tão ou mais interrogações na cabeça do que os slides do Rogério. A única certeza que eu tenho é que em algum momento a gente vai ter que ter uma correção de rota. No Reino Unido demorou um dia, no governo Dilma demorou 3 anos. Então, eu acho que não vai ser nem um dia, mas também não acho que vai ser 3 anos. Uma última coisa que eu já mencionei, pensando aí em termos de preço de ativo e boa vontade, uma hora vai ter que parar de sair notícia ruim, né? Porque vai ter o recesso. Então, eu acho que nessa hora, se no dia 1º de janeiro voltarem os impostos federais nos combustíveis, eu acho que, enfim, como eu deixei claro, não vai resolver, mas eu acho que aí talvez ganhe-se não vou dizer nem boa vontade, mas acho que o benefício da dúvida, assim. Mas o que a gente sente, acho que o pulso de vocês é muito melhor que o nosso nisso, mas o investidor estrangeiro que estava muito mais construtivo do que o local começa a dar aquela apertada de olho para ver melhor o que está acontecendo.